Senhor, irmãos. Meu Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aproveitando que você está em pé, eu queria que você sentasse. Pode ficar sentado, por favor. E não se assuste. Talvez o Senhor queira trabalhar nessa noite de forma diferente da maneira habitual que a gente está acostumado. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade de poder falar alguma coisa aqui esta noite. E quando eu recebi o convite, o Senhor me trouxe esta palavra ao meu coração. E eu creio que Deus tem algo para nós aqui esta noite. Uma das formas que Jesus usava para pregar era por meio de parábolas. Jesus ensinou muito por meio de parábolas. E aí você pergunta, o que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica que vai transmitir uma mensagem indireta, mas quando você faz a comparação com aquela mensagem direta e você compara com a sua vida daquela mensagem direta, você vai extrair lições, você vai extrair princípios, você vai extrair palavras que podem mudar a sua vida, podem transformar você, podem abrir novos caminhos para você. Então eu vou pedir compreensão a você aqui esta noite, para que a gente possa iniciar esta fala por meio de uma parábola. E aos que são muito conservadores, fique tranquilo, eu vou chegar no texto bíblico. Eu vou chegar. E a parábola, ela é uma história fictícia. E por ser uma história fictícia, você pode dar vida, dar nome, criar personagens, mas tudo isso é no campo analógico, da analogia. E eu começo essa noite falando a respeito de um homem que tinha um pedaço de terra. Esse homem comprou um pequeno pedaço de terra. E como era projeto dele, ele destinou uma parte daquele pequeno pedaço de terra para plantar uma semente. Dentro dessa semente tinha um DNA produzes. Essa semente iria crescer, iria se tornar uma árvore de 30 metros. Iria constituir-se em uma frondosa sombra. Quando aquele homem plantou aquela semente, ele dizia em seu coração, quando ele estava abrindo a cavidade nas terras para depositar a semente, ele vai dizer no seu coração, eu vou plantar essa semente vai brotar, vai começar a crescer, vai transformar-se em uma grande árvore, eu vou ter sombra aqui, eu vou poder receber amigos, vou poder receber familiares, eu vou poder fazer até um almoço debaixo da árvore, porque vai ter uma sombra grande, bonita. E ele vai plantar aquela semente, ele vai colocar aquela semente.
E no coração dele, ele dizia: esta semente, ela vai cumprir o propósito para o qual ela está sendo plantada. Ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer e ela vai se transformar numa grande árvore. E aquele homem plantou aquela semente. Aquela semente começou a ter os primeiros contatos com a terra. Aquele homem, como um bom cuidador, vai vir naquela terra de vez em quando para regar, para olhar, analisar, ver se havia algumas ervas daninhas que estavam impedindo que aquela semente crescesse e germinasse. E ele vai cuidando, ele vai regando, vai cuidando para que aquela semente pudesse crescer. Passado alguns dias, aquela semente brota e ele fica todo feliz, ele fica todo empolgado, porque aquela semente deu vida. Ela começa a dar os primeiros passos e aquela semente começa a crescer. E todos os dias agora ele vem até aquela semente e ele olha cuidadosamente para ver se nenhum animal vai tentar tirar aquela semente, aquele pequeno broto, aquele pequeno projeto de árvore. E ele cuida. A semente do outro lado diz: como eu sou amada, esse homem, meu dono, me ama tanto, porque ele vem aqui, ele cuida de mim, ele zela, ele tira as ervas daninhas, ele tira os matos, ele tira tudo, ele deixa tudo preparado, ele cuida de mim, ele zela de mim. Como eu sou amada, ele cuida tão bem de mim. E ela foi crescendo, e ele vinha, agora ele já não vinha mais uma vez por dia, ele vinha a cada 2 dias, a cada 3 dias, e ele vinha com seu machadinho na mão para tirar as ervas daninhas. E ele cuidava, ele protegia, ele zelava daquela semente. Aquela semente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E até que chegou um dia que aquela semente olhava e falava: meu Deus, como eu sou cuidada, como eu sou amada, eu já estou num tamanho bom, e o meu dono continua vindo aqui, ele continua olhando para mim, ele continua me analisando, ele continua cuidando de mim, ele continua regando, colocando minerais, preparando a terra ao meu lado, para que eu tenha suficiente, para que eu tenha água, para que eu tenha tudo. Como eu sou cuidada. Até que um dia o dono vai entrar naquele pequeno pedaço de terra. E quando a semente olha para o semblante daquele dono, que agora já não é mais semente, já é uma árvore, quando ela olha para o semblante do dono, ela repara que o semblante do dono já não é mais o mesmo. O dono está com uma cara fechada, com um ar pesado. Nas suas mãos tem um machado afiado. E aquele dono vem, pega naquela árvore, e ela sente que o peso da sua mão está diferente. Aquele dono balança aquela árvore, olha bem para aquela árvore e diz: está do jeito que eu quero, está do jeito e da maneira que eu quero. E ele vai pegar o seu machado e vai desferir golpes naquela árvore. À medida que os golpes batiam naquela árvore, aquela árvore dentro dela dizia: o que é que está acontecendo? Ele me ama, ele gosta tanto de mim, ele cuidava tanto de mim, agora ele está me cortando. Eu vou morrer desse jeito, ele está me machucando. E aquele homem com o rosto fechado golpeia aquela árvore, até aquela árvore ser desconectada completamente da sua raiz.
Quando aquele homem termina de cortar aquela árvore cai. Tinha folhas já, tinha galhos, tudo caiu. Ela, quando vê a cena e se percebe que ela foi desconectada, ela entra em desespero. Ela diz: e agora? Não tenho mais conexão com a raiz, não tenho mais conexão com a terra, vou morrer. Da onde que vai vir os nutrientes necessários para que eu sobreviva? Vou morrer. O que é que esse dono fez comigo? Eu achei que eu iria crescer, eu achei que seria grande, teria uma grande sombra, mas ele me cortou. Eu estou aqui no chão agora. Deixa eu abrir um parênteses para você. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão se sentindo exatamente assim, cortadas, desconectadas da raiz. Você não se sente parte de algo, você não se sente parte de alguma coisa. Parece que a vida que você tinha se esvaiu, foi embora, e você diz: o que é que vai ser feito de mim? O que é que vai acontecer comigo? Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que é o Senhor quem conhece os planos que tem para você. Não é você que faz os seus próprios planos. Você pode até desenhar rascunhos, mas o plano original de Deus para a sua vida ainda está na palma das mãos de Deus, e é Ele quem conhece os planos que Ele tem para você. Fecha parênteses. E aquele dono vai embora. Passa alguns dias, aquela árvore seca, as suas folhas morrem, os galhos vão embora, estão todos secos, só ficou o caule. Aquele dono agora vem, olha para aquela pequeno, que agora já não é uma árvore, é um tronco caído no chão. Ele vem de novo com seu machadinho, limpa todos os galhos que ali ainda estavam. Depois de ter limpado todos os galhos, pega aquele tronco, bate na terra, olha para aquele tronco e diz: está do jeito que eu quero. Virou um bordão, virou uma vara. Aquele dono diz: é para isso que eu fiz você, é para isso que eu plantei você, foi para isso que eu coloquei você aí, para que você se tornasse o meu bordão. Antes eu vinha visitar você a cada 2, 3 dias. Antes você me via a cada 2, 3 dias. Mas agora não. Agora você vai estar do meu lado, de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Aonde eu estiver, você vai estar comigo. Quando eu caminhar pelas pedras, eu vou firmar os meus passos através de você. Você estará comigo. Antes você me via de longe, agora as minhas mãos estão sobre você. Você é a minha vara agora, você é o meu portão agora. Aonde eu for, você vai comigo. A vara disse: opa, então estou bem agora. Agora eu vou estar com ele. Mas ela começou a perceber algumas coisas. Uma vez por semana, aquele homem ia até um determinado local, parecia uma tenda. E quando aquele homem chegava naquela tenda, ele colocava o seu bordão para fora da tenda e entrava para dentro da tenda sem o bordão. E ela começou a reparar aquilo, e ela começou a perceber que ela não tinha acesso, ela não conseguia entrar. E ela falou: mas o que é que acontece lá dentro? Será que algum dia eu vou entrar lá dentro e vou ver o que acontece lá? E isso foi se passando os tempos, os dias, e foi se passando.
Até que um dia, e você há de lembrar que ela é muito boa de fisionomia, até que um dia o seu dono sai de dentro daquela tenda de novo com uma cara fechada. Ela olha para ele e ele vem no seu portão, pega o seu portão com força. Ela sente a força e ela diz: alguma coisa está estranha. Aquele homem leva o seu portão, chega diante de um grande homem, bem vestido. Ela olhou e ela disse: eu acho que esse homem é o líder aqui. E aquele dono que está com o seu bordão chega diante daquele homem e entrega o bordão para ele, e entrega a vara para ele. E ela diz: mas o que é que vai acontecer comigo? O meu dono está me entregando para alguém que eu não conheço. E quando ela se percebe, ela já não está mais sozinha. Ela olhou para o lado e ela percebeu que haviam mais 11 varas. Eu vou precisar da ajuda do Data Show, por favor. Chegamos no texto que eu precisava chegar. Abra sua Bíblia, por favor. Números capítulo de 17. Números capítulo 17. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. O que é que o Senhor vai dizer a Moisés? Olha o que diz o versículo 2. Se não tem na tela, eu leio aqui. 17:2. Fala aos filhos de Israel. Tecnologia é assim mesmo. Olha lá, versículo 2, 17:2. Peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das famílias patriarcais, e escreva o nome de cada líder na sua própria vara. Versículo 3. Porém, o nome de Levi, escreva o nome de Arão. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para o chefe de cada família patriarcal. Versículo 4, por favor. E termino aqui essa primeira parte. 17:4. Deposite-as na tenda do encontro, na frente da arca das tábuas do testemunho. Olha a última parte. Onde eu me encontro com vocês. Aquela árvore tornou-se um bordão. Aquele bordão agora está diante da tenda da congregação. 12 varas. Mas olha o detalhe. O texto bíblico está dizendo: em frente à arca da aliança. Tem uma outra versão que ela diz: perante a arca da aliança. Todas as varas perante a arca da aliança. Quando todas as varas são colocadas perante a arca da aliança, o texto bíblico diz que é ali aonde o Senhor as encontra.
encontra. Olha o texto: é onde eu me encontro com vocês. Sempre que você se posiciona diante de Deus, na presença de Deus, diante da face de Deus, não se preocupe, a presença de Deus vai te encontrar diante da arca da aliança. Trazendo para os nossos dias de hoje: sempre que você se posicionar diante da presença de Deus, Ele vem até você, Ele encontra você, Ele chega até você. Quer ver o que o texto bíblico diz? A Bíblia diz no Salmo 101, versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e aqueles que habitam comigo, aquele que anda num caminho reto, este me servirá. Quer ver outro texto bíblico? O texto bíblico diz no livro de João, no capítulo 4, no versículo 23, que o Pai procura tais que assim o adorem. Você precisa se colocar diante da presença do Senhor. Toda vez que você se colocar diante da presença do Senhor, a presença do Senhor vai te encontrar. E aí, quando a presença do Senhor te encontra, vai acontecer algo. Olha o que diz o texto. Vamos lá de novo. Números, capítulo de número 17, versículo 5. Números, capítulo 17, versículo 5. A versão que eu tenho nas minhas mãos diz: a vara daquele que eu escolher. Espera aí. Toda vez que você se coloca diante da presença do Senhor, a presença do Senhor vem até você. E quando a presença do Senhor vem até você, a presença do Senhor não vem apenas por vir. Quando a presença do Senhor vem até você, ela vem para escolher. Olha o que o texto diz: e será que a vara do homem que eu tiver escolhido. Agora presta atenção numa coisa, por favor. Olha o texto está dizendo: a vara daquele quem? Do homem que eu escolher. Deixa eu abrir um parêntese. Não adianta você estar no lugar certo se você não for escolhido. Não adianta você estar frequentando o culto certo se você não tiver sido escolhido. Não adianta você estar no lugar certo se você não estiver sido escolhido. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, que muitas pessoas estavam diante de Samuel, e eram pessoas boas, qualificadas, com gabaritos. Se elas pegassem o currículo delas e colocassem diante de Samuel, Samuel olharia para o currículo delas e falaria: esse aqui já participou das guerras XYZ, este aqui já derrotou XYZ, esse aqui já fez isso, isso e aquilo. Pessoas qualificadas. Muitos estavam diante de Samuel, mas somente um foi escolhido. E era um que, diante de todos aqueles qualificados, aos olhos humanos não tinha condições de estar ali, mas o Pai fez ele estar ali.
O que é que eu quero dizer para você? Talvez aos olhos das pessoas com quem você convive, eles digam: você não merece aquilo, você não merece aquela promoção, você não merece ter uma empresa do sucesso, você não merece ter uma família abençoada, você não merece ter filhos prósperos. Mas o Pai lá no céu disse: as pessoas podem até ter dito que não, mas eu que escolho, é eu quem seleciono, é eu quem aponta o dedo e digo: é você que eu quero. Quais são as lições que eu aprendo sobre a escolha? Primeira coisa que eu aprendo sobre a escolha, João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que escolhi a vós. Na nossa geração atual, a gente está sofrendo ataques diabólicos, principalmente com pessoas mais jovens da nossa geração, dizendo na mente deles: você não presta, você não merece isso, você não merece aquilo, você não é digno disso, você não é digna daquilo, nem sei por que você está aqui, você não presta, você não merece, você não é digno. E isso fica martelando na cabeça dessas pessoas. Mas o que eu aprendo sobre a escolha é: quem nos escolheu, eu vou dizer isso, quem nos escolheu não foi o sistema, quem nos escolheu não foi pessoas, quem nos escolheu não foi homens, quem nos escolheu não foi um comitê, quem nos escolheu foi o Pai. Na sua presciência, apontou o dedo para você e disse: é você que eu quero, é você que eu preciso, é você que vai ser o escolhido. Foi ele. Agora, o texto bíblico diz: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Para quê? Só para ficar sentadinho, terninho, gravata, sapato, levanta a mão e dá um glória, aleluia, só isso? Não. O texto bíblico diz: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós, para que vades e deis frutos. Duas palavras e eu já vou para frente. Para que vades, para que ande, para que caminhe, para que avance. Não é para ficar parado, não é para ficar inércia, não é para ficar sentadinho sem fazer nada. Você tem que avançar, você tem que caminhar, você tem que ir adiante de você. E não é só caminhar como um andarilho, porque se fosse para caminhar que nem um andarilho, tem muita gente que caminha 30, 40, 50 quilômetros e caminha até o pé não aguentar mais. Não é só caminhar, é caminhar com um propósito. E qual é o propósito? Para dar frutos. Se você caminhar e não der fruto, não está sendo efetivo. Você tem que caminhar e dar frutos. É isso que o texto diz: para que vades e deis frutos. Mas daí você vai olhar para mim e você vai dizer assim: mas Israel, como é que eu vou dar fruto? Você esqueceu que eu fui cortado? Eu fui desconectado da raiz? Eu não tenho mais vida? Eu até poderia dar fruto se eu estivesse lá. Eu até poderia dar fruto se eu estivesse conectado lá na raiz. Mas eu não estou mais conectado na raiz. Eu estou desconectado. Eu estou seco. Estou árido. Faz tempo que eu não sei nem o que é pegar o microfone.
Se eu pegar o microfone, eu tremo. Se o pastor falar que vai me dar uma oportunidade, vai dar branco. Eu vou ficar doente no dia, eu não vou nem aparecer na igreja. Eu já faz tempo que eu estou morto. O texto vai dizer para nós, Números capítulo 17, versículo 8. O texto vai dizer para nós que as 12 varas estão diante da arca do testemunho, perante o Senhor. E o Senhor está ali, permeando. E o texto que acabamos de ler diz: a vara do homem que eu escolher, esta ela vai florescer. E aí a pergunta que você me fez foi: como que eu vou fazer isso se eu estou desconectado? Como que eu vou fazer isso se eu sou apenas uma vara seca? Como que eu vou fazer isso? O texto diz: no dia seguinte, Moisés entrou na tenda que guarda as tábuas do testemunho e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado. Primeira resposta que eu vou dar para você: quando que isso vai acontecer com você? O texto está dizendo: no dia seguinte. O que Deus tem para fazer na sua vida pode ser hoje, pode ser amanhã. Para Deus, fração de tempo não existe. Deus vive num tempo único. Ele não vive num tempo cronológico. Para mim e para você, nós vivemos num tempo cronológico. Hoje eu estou com uma determinada idade, amanhã eu ficarei com uma outra idade. O dia de hoje, o culto de hoje, eu vou te dizer de uma forma bem fria e categórica: o culto de hoje nunca mais vai voltar para você. Você nunca mais vai ter esse mesmo culto, nunca mais, porque o dia de hoje não volta. O relógio só anda para frente, ele não retrocede. Aí você vai dizer para mim: mas espera aí, como que Deus fez uma vara brotar em um dia? Como? Porque quando Deus escolhe aquilo que demoraria, irmão, se tu não pegar essa palavra, nem que seja com aleluia, com glória, eu vou entregar e você faz isso. Se você acreditar, Deus tem capacidade de pegar algo que Ele vai entregar para você daqui 10 anos. Ele tem a capacidade de trazer para o hoje. Ele tem. Ele tem essa capacidade. 2 Pedro capítulo 3 versículo 8, o texto bíblico diz: porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Deus mede o tempo de forma diferente. Aquilo que parece ser demorado para mim e para você, para Deus é um estalar de dedo. Para Deus é um instante. E aí, Daniel capítulo 2 versículo 21, o texto diz: Ele quem? Deus muda os tempos, as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, dá conhecimento aos entendidos. É Deus quem controla o calendário da sua vida. É Ele quem define o momento certo para te dar o crescimento e a virada de vida que você precisa.
Mas daí você vai olhar para mim e você vai dizer assim: ok, é Deus quem dá tempo, é Deus quem pode fazer isso, é Deus que pode fazer aquilo, mas e o tempo que eu perdi? E o tempo que ficou lá atrás? O que é que acontece? Deixa eu te dizer, Deus tem a capacidade, e é só Ele que tem. Deus tem a capacidade de restituir os anos que foram consumidos. Pregador, é sério isso? É sério? É sério. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, 26, o texto vai dizer: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e pela lagarta. A promessa de Deus aqui não é restituir apenas as colheitas que foram perdidas por esses animais. A promessa aqui é fazer com que os anos que foram desperdiçados sejam devolvidos. E aí você vai olhar para mim e vai dizer: mas isso é impossível. Como é que Ele vai fazer isso para a minha vida? Ele vai fazer eu voltar no tempo? Ele vai fazer eu voltar a ter 20 anos? E eu acredito que muita gente aqui ia gostar de levantar a mão e dizer: eu quero isso. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe aquele tempo que você desperdiçou tentando abrir aquele negócio não deu certo? Você tentou de um jeito, tentou de outro jeito, tentou de um jeito, tentou de outro jeito e não deu certo. Sabe aquelas coisas que você tentou e não deu nada certo, e você perdeu anos e anos e anos, e você diz: isso nunca mais volta. Deus tem a capacidade de reconstruir e devolver o valor dos anos de frustração, de dor, de peleja, de lutas que você sofreu. Só Deus tem. E aí caminho para encerrar a mensagem. No dia seguinte, Moisés vai entrar na arca e ele vai ver que a vara de Arão floresceu. E aí a pergunta é: como que isso aconteceu? Vou recapitular um pouco então. Quando você está na presença do Senhor, de frente à arca do Senhor, a presença do Senhor vem até você. E quando a presença do Senhor vem até você, começam a acontecer coisas que você há muito tempo não via acontecer. Naquela noite, algo estranho começou a acontecer ali naquela tenda. Aquele pedaço de madeira seco, esquecido, acabado. Aos seus olhos era para ser uma árvore que brotaria, daria frutos, mas ela virou apenas uma vara seca de madeira que estava ali, jogada ao chão com outras 11 varas. Naquela noite, algo começou a mover dentro dela. Eu começo a imaginar ela ali de noite e ela: mas está acontecendo algo aqui dentro de mim. Eu estou começando a sentir aquilo que eu sentia quando eu estava plantada na terra.
eu estou começando a sentir, está vindo um negócio aqui dentro. Talvez ela olhava para as outras e falava: você está sentindo isso também? E as outras olhavam e diziam: mas eu não estou sentindo nada, para mim está tudo frio, tudo gelado, tudo oco, tudo fofo, tudo balofo aqui, está tudo desse jeito. Mas não, mas comigo está diferente, eu estou sentindo algo, tá nascendo algo dentro de mim, está tendo uma vontade de orar mais, está tendo uma vontade de buscar mais a presença do Senhor. Eu não sei o que está acontecendo comigo, parece que eu preciso jejuar mais, parece que eu preciso ler mais a palavra. Alguém olha para você e diz: por que você parou de frequentar as nossas reuniões? E você diz: é porque eu preciso estar no culto da oração, é porque eu preciso estar no culto da palavra, é porque eu preciso ir para a escola dominical, é porque eu preciso ir para o evangelismo. Algo de novo está acontecendo. E você diz: o que é que está acontecendo? Aquilo que você sentia tantos anos atrás começa a brotar dentro de você numa noite. E aquela árvore que estava desconectada da raiz voltou a ser tocada pela presença. E aquilo que parecia ser um bordão, uma árvore que um dia foi cortada e virou uma vara seca, começou a florescer. Algo de vida começou a brotar de dentro dela. E o texto vai dizer para nós que ela floresceu. Eu entrego 3 palavras para você e a gente se despede e vai embora. Primeira coisa que acontece quando você se conecta com a presença. Primeira coisa que acontece quando você se conecta com a presença. Você pode estar seco, você pode estar árido, você pode estar distante da presença. Mas quando a presença vem até você e você se conecta com ela, primeira coisa que acontece, você floresce. O texto está dizendo: e florescia, porque produzira flores. Quando Deus fez aquela árvore que um dia já foi um projeto de uma grande árvore, agora é uma vara. Quando Deus fez a vara de Arão florescer, Ele estava dando uma mensagem, e a mensagem é: eu estou te revelando uma nova estação na sua vida. As flores são sinais de que tudo aquilo de ruim que você passou, o inverno, o momento tenebroso, o momento difícil, o momento complicado, tudo aquilo que você passou ficou para trás. Agora vem uma nova estação. Aquilo que parecia seco, aquilo que parecia esquecido, aquilo que parecia improdutivo, agora vai carregar evidências de que tem vida ali. Essas flores que nasceram na vara de Arão são o prenúncio de que vai haver frutos. Vai haver frutos. Só que como Deus faz, Ele sempre revela os pequenos sinais. Quando Deus ficou de derramar água sobre a terra de Israel, depois de 3 anos e meio que estava seco, a Bíblia diz que Elias estava no monte. A Bíblia diz que Elias mandou seu servo ir até um determinado local, olhar para o horizonte e ver o que estava acontecendo. Foi uma, foi duas, na terceira vez ele volta: o que está acontecendo? Olha, não tinha nada, mas agora apareceu. Apareceu o quê? Uma nuvem. Sério? Que tamanho de nuvem? Tamanho da mão de um homem, bem pequenininho. Eu fosse você nem acreditava. Não, é suficiente. Corre para o rei e diga para o rei: prepara o teu cavalo, prepara o teu carro, porque vai chover.
só um sinal. As flores são esse sinal. Mas aí o texto vai dizer para nós que além de nascer flores, o texto diz: florescia porque tinha produzido flores e brotava. Não veio só flores, veio brotos também. E aí você olha para mim e diz: e broto? Se flores significa o sinal de uma nova estação na minha vida, e os brotos significa o quê? Os brotos é o início, é o primeiro passo para você começar a ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim: mas ô Israel, tá pequenininho ainda, é um broto, é uma pequena, mas não dá nem para dizer que é broto, mas é. Deus está dizendo: pode ser pequeno o sinal, mas eu já estou começando a produzir o cumprimento das minhas promessas na sua vida. E a prova que você estava precisando está aí. Os pequenos brotos já começaram a nascer. O broto é aquela fase de transição. Era flores, virou broto. Está no meio do caminho. É a fase de transição. É o momento mais delicado. Você precisa ter muito cuidado. E aí você vai olhar para mim e vai dizer: mas como é que eu cuido desses brotos? Deus começou a mexer o coração do meu filho. Meu filho agora está começando a dar uns pequenos sinais de que ele quer voltar para a casa do Senhor. Como é que eu faço? Fica tranquilo. Quem vai completar a obra não é você, não é alguém do seu lado. O texto bíblico diz que quem completa a obra é o Senhor. É Ele quem completa a obra. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí eu finalizo. Ela não apenas floresceu, ela não apenas deu brotos. O texto vai dizer para nós: e dera amêndoas. Ou seja, para o qual ela foi plantada, foi tirada da terra, desconectada da raiz. A esperança morreu, a esperança acabou. Mas o Senhor foi lá e encontrou ela na tenda da congregação. E ela disse: você pode estar longe do seu lugar natural, mas eu vou descer com a minha presença. E quando a minha presença desce, flores, brotos e amêndoas. Amêndoa é o resultado final. É o sinal de que Deus cumpriu aquilo com que prometeu. O fruto nasceu, depois veio o broto, e você esperou, e agora você está com um fruto nas tuas mãos. Pregador, qual é o sentido da mensagem? Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que você acha que para você não há mais jeito, não há mais formas. Eu vou vivendo a vida, vou levando a vida. Deus está dizendo: eu te escolhi para um propósito. Eu te escolhi para um propósito. Eu te escolhi. Você pode estar seco, você pode estar árido, você pode se sentir perdido, você pode olhar para a sua situação e falar: isso é impossível de acontecer. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer florescer aonde estava seco, eu vou fazer brotar aonde tudo se parecia perdido, eu vou fazer frutificar aonde tudo parece impossível. É eu quem faço.
é eu quem realizo a obra. E o que eu faço, pregador? Apenas confie na palavra. Apenas confie naquilo que está te entregando. Apenas confie. Ah, mas o filho está longe de casa. Ele vai voltar. Ah, mas a filha, ele vai voltar. O marido, ele vai voltar. A situação da casa vai acontecer. O milagre acontece, mesmo se você estiver desconectado. Mas o segredo é: se apresenta diante da presença. Sem estar diante da presença, nada disso acontece. Eu quero que você fique de pé comigo, por favor. Eu quero orar por você. Aonde você estiver, eu quero que você pense, reflita na palavra que foi pregada aqui hoje. E eu vou fazer um convite para alguém aqui dentro desta casa que está afastado do caminho do Senhor, que está longe da presença. Você foi desconectado. Faz anos que você não sente mais aquela glória, aquela graça. A alegria do Espírito Santo foi embora da sua vida há muito tempo. Você nem sabe mais o que é que você está passando, o que é que você está vivendo. Você só está caminhando, só está empurrando. Deus está dizendo: chegou a hora de dar sentido à sua vida. Esse convite não é só para quem está distante da presença, está longe da casa do Pai, se desviou no meio do caminho e foi embora. Esse convite é para quem está na casa do Pai e está perdido na casa do Pai, está desconectado. Você diz: nem sei para que eu vou lá, mas eu vou lá porque se eu ficar em casa eu nem sei o que fazer domingo à noite. Mas daí eu vou lá, eu converso com o irmão, converso com o outro, dou uma risada aqui, uma risada ali, passa 2 horas e eu estou bem. Deus está dizendo: não foi para isso que eu fiz você. Há um propósito, há um plano, há um projeto para você. Cadê a primeira pessoa que vai vir aqui à frente orar junto comigo? Estou esperando você aqui. Vem, eu quero orar por você. Está na galeria, pode descer, eu espero. Ou está tudo bem com você, você não se sente nada assim, está tudo certo, está tudo em ordem. Teus filhos longe da presença do Senhor e está tudo bem. Não, está certo. Fazer o que, né? Não é o fazer o que, é se posicionar hoje. Falar: não, eu quero que o Senhor restaure a minha casa, a minha família, o meu lar. Eu quero orar por você. Vem. Você não vai vir sozinho, já está vindo uma irmã, está vindo outra. Vem, eu quero orar por você. Estou te esperando. Alguém afastado do caminho do Senhor e hoje quer voltar a Cristo, pode vir também. Aleluia. A presença do Senhor está aqui, irmão. É no silêncio que Ele trabalha. É no silêncio que Ele vai quebrando as objeções dos corações. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Todo mundo feche os seus olhos. Espírito, começa a descer aqui, Pai. Isso, começa a descer e trabalhar no coração de pessoas que estão aqui. Deus, pessoas que estão lá na galeria, pessoas que estão aqui na nave da igreja. Feche os seus olhos, eu estou orando por você. Senhor Deus, eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo aqui esta noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai voltar a conectar estas pessoas que estão desconectadas, está longe da presença. Faz tempo que não sente mais aquilo que um dia já sentiu. Esta noite o Senhor reservou este culto, reservou este trabalho para falar com essas pessoas
esses que estão aqui diante do altar, ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Supre, Senhor, vai aonde eles precisam, seja na família, seja na casa, seja no lar, seja com alguém. Deus, traz sobre eles respostas que eles precisam, e que essa noite, Senhor, nós possamos receber respostas de Deus, seja em sonhos, seja em visões, seja da forma que o Senhor quer, mas que nós possamos sair daqui, ó Pai, com os nossos corações acalentados, entendendo, compreendendo que a Tua palavra falou conosco. Eu peço a Ti, Senhor, continue agindo e operando no silêncio como o Senhor gosta de operar. E eu creio, Senhor, que pessoas ainda contarão milagres em testemunhos daquilo que o Senhor fez aqui esta noite. Em o nome de Jesus eu oro e eu peço, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.